Como preparar o meu filho para o primeiro dia de aula? O processo de adaptação é temido, é assustador, mas calma que eu te darei dicas importantes nesse vídeo que poderá auxiliar nesse processo. Oi, eu sou a psicopedagoga Roberta Esquerdo e nesse vídeo nós iremos falar de um processo que é assustador, tanto para as crianças como para os responsáveis, que é o processo de adaptação escolar. Os primeiros dias na escola, eles tendem a ser difíceis. E aí você pode me perguntar, Roberta, mas é mais difícil para quem? Porque olha, eu sou professora de sala de aula e eu percebo que é mais difícil para os pais do que para os filhos. Bom, e eu posso te falar que é sofrido para ambas as partes. A gente não pode minimizar o sofrimento de nenhum dos dois. Você pode perceber, inclusive, que a criança, quando vê o pai, quando vê a mãe, às vezes no final do dia, ele tende a chorar. E aí a gente fala assim, nossa, mas ele ficou tão bem o dia todo, por que ele tá chorando só agora? Exatamente porque o processo de confiança com a professora, com o professor da sala de aula, ainda não foi estabelecido, o que é totalmente compreensível. Agora, a criança, quando ela vê o pai, quando ela vê a mãe, ela se sente confortável o suficiente para desabar no choro. E aí, o pai e a mãe muitas vezes se sentem culpados por esse acontecimento. Mas calma que nós vamos trabalhar algumas dicas aqui nesse vídeo que irá auxiliar nesse processo. Como que um pai, uma mãe, um responsável pode auxiliar a criança nesse momento? É muito importante que tenha um diálogo ali entre os responsáveis e a criança. E um diálogo contando realmente tudo o que vai acontecer. Olha, a mamãe vai te levar para a escola, vai te deixar lá na porta, vai dar tchau para você, você vai entrar com a sua professora. Então explique o passo a passo. Eu gosto sempre de explicar, porque nós adultos, a gente também fica receoso com espaços novos, porém nós temos maturidade cerebral para isso. É igual quando você vai fazer a sua unha a primeira vez em um salão totalmente diferente. Por mais que você já tenha visto ele pela internet, por mais que você já tenha visto os bons comentários, você fica apreensiva, você chega num ambiente novo, você fica receosa, olhando para todos os cantos. A pessoa que está fazendo a sua unha, você fica prestando atenção se o alicate foi esterilizado, como que ela está manuseando. Então, mesmo você tendo maturidade cerebral, mesmo você às vezes já conhecendo o ambiente que você está, ainda gera essa preocupação. Com as crianças é a mesma coisa, mas a gente tem que lembrar que eles têm um elemento ali que é o conforto, que é o pai e a mãe, a segurança, os responsáveis, essa segurança deles. Quando é quebrada, é difícil, mas se o pai, a mãe, as pessoas que eles tendem a confiar mais, explicam como irá funcionar, a criança vai acessando e aceitando melhor também essa ideia. Então explique o passo a passo, olha, mamãe vai deixar você na porta da escola, vou te dar tchau, a professora vai vir te buscar, você vai fazer novos amigos, você vai lanchar. Explique para ele, se for necessário, sabe aquela coisa assim, mas você entendeu ou você quer que eu desenhe? Se for necessário, faça um desenho para ilustrar, para ficar bem visual para a sua criança, principalmente as crianças menores. 3, 4 anos já é a idade obrigatória estar matriculado na escola. Então essa idade as crianças elas precisam ver para entender melhor. Então desenhe, mostre para ela como que vai ser essa rotina no dia a dia da escola. O papel da família também é preparar esse emocional da criança. Então sabe aquela questão quando tem uma rodinha de mãe e as mães estão conversando assim, eu vou levar o João para a escola. Nossa, mas eu tô tão preocupada, como será que ele vai ficar? E a criança tá ali, escutando você falar que ele vai ficar, que você está preocupada, que você tem medo dele chorar. Então, na cabeça da criança, aquilo ali que você está falando deve ser algo muito assustador. Porque você está conversando com as suas amigas que você está com medo de como vai ser o comportamento do João nesse processo. Então, por mais que você esteja preocupada, apreensiva, com medo, que é totalmente natural o sentimento de mãe passar por isso, você não pode falar isso para a criança ou próxima criança, porque a criança vai guardar isso. Então, prepare o emocional dessa criança. Além de elencar tudo o que vai acontecer no dia a dia dessa criança em sala de aula, coloque para a criança que, olha, pode ser que você fique um pouquinho apreensivo, com medo, porque é um lugar novo, é desconhecido. Então, vai pontuando para crianças essas estratégias. E mesmo que você esteja nervosa, apreensiva, tente passar confiança.
olha, eu conversei com a sua pro parece que é muito legal, gostei dela, mesmo que você não conheça, porque a criança ela vai se sentindo segura. Opa, se minha mãe falou que ela é legal, se minha mãe disse que eu vou gostar dela, então muito provavelmente eu vou gostar dela. Por mais que a criança não fale, ela sente e ela vai perceber essa sua sensação de segurança que você vai transmitir para ela. Roberta, e como que eu faço para tirar essa sensação de culpa que está no meu coração? Muitas vezes é o que o responsável pensa, né? Nossa, mas eu tô me sentindo culpado, gente. A gente tem que entender que a escola, ela é um apoio pra gente, né? Nós precisamos da escola, então faz parte natural da vida. As crianças, quando têm 4 anos, elas precisam estar na escola. Ah, Roberta, mais ou menos eu tenho 2 aninhos. Por questões de trabalho, eu não conheço a sua realidade, o seu dia a dia, mas a gente entende que se faz necessário, em muitos casos, a criança ir para a escola. Então, tira esse peso do seu coração, tá? Faça uma busca da escola que vai gerar mais conforto, mais confiança em você, porque isso também é muito importante. Então, marque para conhecer, leve a sua criança também junto para conhecer o ambiente, isso vai fazer total diferença. Roberta, mas você não conhece meu filho, ele faz um chororô que parece que eu tô levando ele pra guerra. O que eu faço nessas situações? Gente, levando em conta tudo que nós conversamos anteriormente, que é um processo de adaptação, é um ambiente novo, a criança está saindo da zona de conforto dela, isso é totalmente normal. Agora, o que você vai fazer para tentar acalmar essa criança? O que eu gosto de sugerir? Quando você vai conversar com a sua criança, abaixa para ficar no campo de visão dela. Essa dica vocês já devem conhecer, né? Então abaixa, conversa no campo de visão ali com ela. Outras estratégias que eu costumava orientar os pais dos meus alunos era colocar algo na mochila que remete à casa, ou um cheirinho, sabe? Cheiro mesmo, perfume de dentro de casa. Às vezes você usa um produto de limpeza, um aromatizante, para quando a criança abrir a mochila, ela sentir que tem um cheirinho de casa. Isso pode acalentar bastante ela. Você pode fazer uma pulseirinha da saudade, que quando você leva a criança para a escola, você coloca a pulseirinha e fala, ó, a mamãe também tá com uma pulseirinha igual a sua. Quando a gente encontrar, a gente tira a pulseirinha, porque essa pulseirinha é só quando a gente tá com muita saudade, a gente encontra as pulseirinhas. Então, essas didáticas, essas estratégias podem facilitar para a criança acalmar o choro. Mas se mesmo assim minha criança não parar de chorar, o que é que eu faço? Bom, você tem que confiar no professor, na escola que você escolheu. Então, confia no processo. Eu acredito que se a criança chore muito a ponto, sabe, aquele choro que não tem como acalentar aquela criança, a escola provavelmente vai entrar em contato, mas a gente precisa passar essa calma novamente, aquela confiança, a calma, a serenidade, que você está confiando que aquilo que está acontecendo com a criança é para o bem dela. Como deve ser feita essa adaptação escolar? O que eu sugiro, tá? Leva as crianças, o seu filho, a sua filha, enfim, leva a sua criança para a escola para conhecer. Mostre a sala dela. Eu acredito que a maioria das escolas hoje em dia, eles também já têm essa oportunidade. Já deixam a escola aberta antes, então você pode levar a criança, mostra o ambiente, mostra a sala de aula. Se a professora estiver lá, ótimo, já apresenta para a professora. Para a criança, pelo menos esse nível de insegurança a criança não vai ter, porque ela já vai ter conhecido, pelo menos visualmente, esse ambiente. Agora, como que a escola pode preparar e ajudar esse processo de adaptação? Primeira coisa, o ambiente tem que estar adequado para a criança. Então, com brinquedos adequados à faixa etária, que estimulem, que despertem a curiosidade da criança, os profissionais também qualificados para esse momento. Então, se do mesmo jeito que é importante que a mãe, que o pai, o responsável, passe uma calma, uma tranquilidade para a criança, ele também precisa entender que a partir do momento que a referência de segurança da criança sumiu, né? Porque na visão da criança sumiu aquele ponto de segurança. A professora ou o professor responsável pela sala de aula, ele passa a ser o ponto de referência para aquela criança. Se aquela pessoa que está sendo a referência para ela está em desespero, o que vai acontecer com a criança? Ela vai entrar em desespero também. Então, por mais que eu saiba que é difícil, eu também já fui professora de sala de aula, já passei por vários processos de adaptação, tanto com os meus alunos como com meus filhos. Eu sei que é um momento que a gente fala, meu Deus do céu, parece que já está terminando o expediente, passaram-se 15 minutos. Eu sei exatamente de todas essas situações, mas
nós precisamos entender que a partir do momento que eu aceitei aquele serviço, eu sabia que aquilo ia acontecer, então eu preciso ter essa consciência que para aquela criança eu sou o ponto de referência para ela. Se ela me vê nervosa, desequilibrada, insegura, ela também vai ficar assim. Então, um ambiente qualificado, preparado ali para aquela criança, pode ser uma musiquinha, brinquedos que estimulem o sensório motor. Por quê? A criança, quando está muito ansiosa, vocês já perceberam que ela rói unhas? Então, esse estímulo da mão para a criança é muito importante no momento da ansiedade. Então, se ela tem recursos manuais, isso pode auxiliar e aliviar essa tensão, essa ansiedade. Então, massinha de modelar, areia, brinquedos, estímulos sensoriais podem auxiliar nesse processo de adaptação pela insegurança, pela tensão do momento. E você também pode usar estratégias para facilitar essa adaptação escolar. Como? Vamos lá. A criança, na escolha dos materiais, se você deixar ela participar, ela vai se sentir mais útil. Pode prestar atenção aí e fazer outros testes com a sua criança. Se você faz uma comida e dá para ela comer, às vezes ela tem uma certa resistência ou come pouco, não liga. Agora coloca ela para fazer a receita junto com você. Essa criança vai falar que a comida tá uma delícia, que ela nunca comeu uma comida tão gostosa na vida dela, vai pedir para repetir. Por quê? Porque ela se sentiu útil. A criança, ela precisa, não só a criança, como nós adultos também, nós gostamos de nos sentir importantes e úteis. A criança, ela também é assim. Então, quando você coloca ela para participar, integra ela ali desse movimento, ela vai sentir mais prazer. Ela vai estar até ansiosa para esse momento. Então, na compra de materiais, na etiquetação do nome, né, dos materiais, se a criança já sabe escrever o nomezinho dela, ótimo, coloca ela para escrever. E também no dia a dia, o envolvimento dessa criança com o lanche. E aí uma outra dica que eu dou é, se a criança não come banana, não mande banana para o lanche. Porque a escola já vai ser algo difícil para ela e ainda ela vai ter que comer algo que ela não gosta na hora do lanche. Ah, Roberta, isso quer dizer que eu nunca vou poder mandar banana? Pelo menos no processo de adaptação, evite isso. É claro que depois a professora pode elaborar projetos que auxiliem nessa alimentação da criança, mas nesse primeiro momento é importante que a criança perceba que a escola também está ali para ela, né? Para ser legal para ela. Então, se ela gosta, por exemplo, de cereal, manda cereal para o lanche, a hora que ela abrir o lanche, ela vai gostar, ela vai ter aquela surpresa agradável. Então, integrar as crianças nos momentos do dia a dia, para ir para a escola, na preparação escolar, vai fazer muita diferença nesse processo de adaptação. Quanto tempo dura o processo de adaptação? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu tive crianças que fizeram o processo de adaptação em 2, 3 dias, dava tchau para a mamãe, para o papai, e quem ficava chorando eram as mães e os pais. As crianças já estavam de boa. Mas pode ser também que demore muito tempo. Muito tempo quanto? Eu tive alunos que demoraram até 1 mês ali para consolidar essa adaptação. Eu vou te explicar o porquê. Vem a semana inteira de adaptação. Segunda, terça, quarta, quinta, criança tá ótima. Sexta, final de semana. Criança passa 2 dias em casa, perde toda a rotina daquele começo escolar. Às vezes chega na escola na outra segunda, tem aluno novo que tá chorando, se assusta ao ver aquela criança chorando, chora tudo de novo, então é uma bola de neve. Às vezes também tem o feriado de carnaval no processo dessa adaptação escolar, o que dificulta novamente, porque a criança perde aquela rotina. Então, novamente, é como se começasse tudo de novo a rotina escolar. Então, podemos dizer que de 7 dias até 1 mês faz parte do processo de adaptação. É claro que quanto antes isso aconteça, nós ficamos mais seguros, mais confiantes nesse processo, né? Mas até 1 mês também pode acontecer. E como que eu sei que a minha criança já está adaptada à escola? Bom, isso vai depender também muito de criança para criança. Tem criança que ela gosta, é difícil até falar isso, mas ela gosta de fazer aquele charme, que não quer ir para a escola, porque ela gosta da bajulação da mãe, do pai, do avô, da avó, da madrinha. Ela gosta de ser bajulada, então ela faz todo aquele charme que não quer ir para a escola, mas quando ela chega lá na escola, dá 5 minutos, a professora te manda uma foto e ela tá brincando, pulando, fazendo atividades tranquilamente. Se isso acontece,
muito provavelmente a sua criança já está adaptada à escola, tá? Então, se ela faz as atividades com empenho, com prazer, se ela chega da escola contando o que aconteceu lá, isso quer dizer que a criança já está adaptada. Aqui no meu canal eu tenho outros vídeos também que podem ajudar você nessa estratégia da adaptação escolar, como conversar, como se portar com a criança, enfim, eu vou deixar linkado alguns vídeos aqui para vocês. Espero muito que esse vídeo possa ajudar na sua adaptação escolar. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um beijo e tchau!